Quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez. E antes de prosseguir, eu queria fazer um comentário aqui sobre o que foi falado em relação aos 5 solas, em relação ao aniversário da Reforma Protestante. Eu sempre entendi que é muito importante a gente ter referência histórica, né, para saber da onde a gente vem, né, e ter na nossa mente uma linha do tempo é muito importante para saber como a igreja é hoje, por que ela é desse jeito, né? Então eu tenho um carinho especial pela história da igreja e especialmente pelos 5 solas, que eu conheci quando eu tinha mais ou menos uns 18 anos. E os reformadores foram pessoas importantes, deixaram um legado que a gente tem que olhar para trás, né, e se preocupar com isso. Mas eu vejo que a gente se professa reformado, né, mas é importante a gente saber que o Senhor ele usa toda a igreja dele, né? A gente tem irmãos em Cristo assembleianos, batistas congregacionais, temos irmãos também na Deus é Amor, temos irmãos na igreja presbiteriana, né? E até mesmo na Igreja Universal. A gente não pode duvidar disso, porque Deus ele é surpreendente e ele usa o seu povo, ele usa quem ele quer, onde ele quer. E algumas coisas eu acredito que realmente são inegociáveis, né? E os 5 solas, eu creio que a gente não deve negociar esses 5 pontos importantes. Tá? A Escritura ela é a palavra de Deus, a salvação é pela graça, é um presente de Deus. Cristo foi usado por Deus para nos dar esse presente da salvação. A glória é toda de Deus, né? E isso tudo vem somente pela fé. Se a gente tirar qualquer um desses pontos, a gente fica em perigo, né? São pontos básicos da fé que não são só reformados. Em todos os lugares que a gente vai, em igrejas no Brasil ou no mundo, esses 5 pontos eles estão lá, eles não estão publicados, mas nossos irmãos em Cristo eles acreditam nisso também, né? Em todas as igrejas. Então é importante esses 5 pontos eles estarem na nossa mente no dia a dia, e a gente saber que a gente faz parte de uma igreja muito maior, né, que está espalhada pelo mundo. Então, antes de seguir, eu quero fazer uma oração. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu és magnífico e bom. Obrigado por esse dia, Senhor. Te agradecemos por esse dia especial. Obrigado pela Tua igreja que está reunida aqui, pelas almas aqui presentes, Senhor, tão valiosas para Ti, Pai. Que os nossos corações estejam preparados para receber a Tua palavra, Senhor. E que a gente possa, Senhor, ver o Senhor falando e agindo, Senhor, através das Tuas Escrituras. E que Teu Espírito Santo esteja à vontade aqui no nosso meio, Senhor. Obrigado por esse dia e por essa oportunidade. Tu és bendito, Deus, no Teu nome santo que eu oro. Amém. Amém. Então, fazendo uma revisão, a gente chegou hoje, né? Vamos falar do capítulo 3 de Jonas. Mas antes, eu queria lembrar o que aconteceu no capítulo 1 e no capítulo 2 até a gente chegar nesse momento do livro. Lembrando que Jonas, ele foi o único profeta do Antigo Testamento que ele foi enviado a uma nação diferente. Todos os profetas de Deus no Antigo Testamento, eles tinham mensagem de Deus para falar para o povo de Israel. Mas Jonas é um profeta que enfrenta um desafio, especialmente para um profeta judeu, para um hebreu, que eles tinham um pensamento exclusivista de Deus, da graça de Deus, e tinham uma extrema dificuldade de se relacionar com as outras nações, até mesmo por causa das leis, do decálogo, dos 10 mandamentos, e a lei civil também de Moisés, fazia com que uma série de ritos de purificação, ou regras de como se deve comer, o que deve comer, o que não deve, e fazia com que os judeus eles tivessem uma extrema dificuldade de se relacionar com outros povos, né? E ao contrário do que Deus ordenou, Deus falou: Jonas, olha, dispõe-te, vai para Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te disse. E Jonas, de coração
revoltado com isso, né, com essa situação, em vez de ele obedecer à mensagem de Deus, ele toma um caminho completamente contrário, né? E aí ele toma esse caminho contrário porque, diferente dos outros povos, Deus estava mandando Jonas ir aos assírios, e os assírios eles eram especialmente perversos. Jonas tinha motivos já para não querer pregar o evangelho aos assírios, porque já haviam passado por momentos de guerra e tensão entre as duas nações, e tudo que Jonas queria era que os ninivitas não fossem salvos. No capítulo 4, isso fica mais claro, quando Jonas fala para Deus, né, numa birra, Jonas fala, olha, é razoável essa tua ira. Ele fala, é razoável até a morte, eu não queria que esses caras fossem salvos, eu sabia que tu ia fazer isso. E Jonas, ele argumenta e debate com Deus, mostrando uma revolta muito grande pelos ninivitas terem sido salvos, né? E Jonas, ele tenta fugir da presença de Deus, mas ele não consegue fazer isso, né? Ele tenta fugir da presença de Deus pelo mar. E naquele momento de tensão, quando a tempestade está atingindo o barco, os tripulantes perguntam para Jonas, olha, a gente jogou sorte aqui e a sorte caiu sobre você, de onde é que você é? Eu sou hebreu e temo o Senhor que criou, o Senhor do céu que criou o mar e a terra. Daí eles ficam apavorados, né? Perguntam para Jonas, né, o que a gente deve fazer para essa tempestade acalmar, que a gente vai morrer todo mundo aqui. E Jonas, ele se oferece, né, como um sacrifício parecido até mesmo com Cristo, mas não de uma forma tão, como a gente pode falar, espontânea, né? Mas Jonas também é levantado e jogado ao mar para salvar a vida daquela tripulação. E aí, quando Jonas está no mar, ele passa por uma experiência de quase morte. Ele achava que ia morrer, né? Mas Deus, controlando todas as coisas, né, desde o mar até os seres viventes, ele depara um peixe, um grande peixe, para salvar Jonas. E aí o capítulo 2, ele é muito parecido com o Salmo, como a gente viu, e ele narra uma oração de Jonas, que Jonas faz enquanto ele está afundando no mar, né? E ele mostra uma profunda tristeza e um desespero que Jonas sentiu naquele momento. Ele não sabia que ele ia ter uma segunda chance. E como um último desejo antes de morrer, Jonas lembra do templo de Deus, né? Será que vou visitar, tornarei porventura ver o teu santo templo? E eu entendeu que nessa situação, uma situação de disciplina de Deus, uma correção que Deus estava aplicando na vida de Jonas, essa correção ela produz um fruto bom, que é um fruto de voltar a Deus. Jonas está sentindo vontade de voltar ao templo de Deus. E por fim, Jonas reconhece que a salvação vem do Senhor. Ele fala, ao Senhor pertence a salvação. Então ali a gente começa a perceber que Jonas estava com seus pensamentos começando a ficar mais claros e percebendo que ele não teria como relutar com Deus, fugir da presença de Deus, e que sim, os ninivitas seriam salvos. Eu queria compartilhar com vocês também, antes de avançar aqui no capítulo 3, eu ganhei uma Bíblia de presente, uma Bíblia reformada, e acabei analisando algumas coisas que eu não tinha percebido ainda, né? E no decorrer da história, dos séculos, Jonas foi interpretado de muitas maneiras diferentes. E por causa da sua conexão com Cristo no Novo Testamento, Jonas recebeu considerável atenção pelos pais da igreja. É surpreendente, eu fiquei surpreso, né, que Calvino e Agostinho dedicaram um tempo a estudar esse livro, tinham opiniões bem formadas em relação a ele, e a última pregação que eu fiz estava alinhada, por incrível que pareça, com o que Calvino pensava também, tá? E ele entendeu que o livro ele estava dentro de uma estrutura sobre como Deus age com os seus santos errantes e desviados, né? E foi exatamente isso que eu falei, a gente conseguiu entender no capítulo 2, né? A profunda tristeza em que a gente pode chegar por causa dos nossos pecados, e que uma correção de Deus é uma correção de amor, né? E na verdade não uma correção que é para nos destruir.
E aqui, o livro de Jonas, ele possui duas divisões principais. No capítulo 1 e 2, a gente concluiu a primeira parte, né? E ela começa, a primeira divisão começa no capítulo 1, onde Deus fala para Jonas: veio a palavra do Senhor a Jonas, né? E aí a primeira parte constitui de um chamado de Deus, a fuga de Jonas e um julgamento sobre Jonas, né? E depois a primeira parte termina com o salmo de ação de graça. Agora, a segunda divisão, ela começa no capítulo 3 e ela se inicia com a mesma frase que começou o primeiro capítulo: veio a palavra do Senhor a Jonas. É o segundo chamado de Jonas. E essa segunda divisão, ela termina no capítulo 4, demonstrando a extensão da misericórdia de Deus. Uma conversa, né, que Deus tem com Jonas, e ali fica claro a extensão da misericórdia de Deus para todas as nações. Então eu vou ler o capítulo 3 aqui. Os irmãos podem abrir a Bíblia também no capítulo 3 para acompanhar, por favor. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai para a grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de 1 dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Então, no versículo 1, o capítulo 3, ele também tem uma divisão, ela é bem nítida, né? Ele está dividido em 4 partes. O chamado de Deus, que é o versículo 1 e 2, Jonas obedece e vai pregar em Nínive, de 3 a 4, e os ninivitas creem em Deus e se arrependem e se convertem, os versículos de 5 a 9. Deus resolve não destruir a cidade, como disse que destruiria no versículo 10. Então, o versículo 1, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Jonas recebeu uma segunda chance. E o que me chama a atenção aqui é que nem todo mundo tem uma segunda chance. E Deus demonstra de uma forma especial uma paciência extrema com Jonas. E para título de exemplo, a gente tem a situação com Moisés, que Deus manda Moisés naquele contexto do deserto, o povo reclamando, eles não tinham água, né? Olha, devia ser melhor que a gente tivesse ficado no Egito, lá a gente tinha água. Moisés, já com a paciência se esgotando, fala com Deus. Deus fala: olha, eu vou fazer um milagre, vou tirar água da pedra, fala a pedra. E Moisés vai lá e ele dá 2 batidas na pedra e fala: olha, vocês ainda vão entrar na minha terra prometida porque vocês me desobedeceram, não fizeram como eu mandei. E toda aquela geração não entrou na terra prometida, né? Exceto Josué. Mas a gente vê aqui que para Jonas houve uma segunda chance e para Moisés já não houve. Mas por que eu estou comentando isso?
porque muitas vezes os caminhos de Deus eles são insondáveis. Ele é Deus, ele decide da forma como ele quer, né? E isso me faz lembrar também de uma parábola que está escrito em Lucas, no capítulo 7, onde Jesus faz uma visita na casa de um fariseu, Simão, e ele está lá com aquele fariseu, e uma prostituta, uma mulher pecadora, fica sabendo que Jesus estava lá. E Simão e Jesus, naquele momento, e de uma forma muito estranha, né, essa prostituta ela chega por detrás de Jesus e começa a chorar nos pés de Jesus. E ela demonstra muito amor por Jesus, derrama um perfume precioso nos pés de Jesus, e ela sabe dos seus muitos pecados, e o fariseu ele fica constrangido pela situação e fala: olha, se esse cara fosse um profeta, ele sabia que essa mulher não ia deixar ela tocar no pé dele. Mas Jesus propõe uma parábola para esse fariseu. Ele fala: olha, tinha 2 devedores, um cara emprestou dinheiro para 2 pessoas, e nenhum deles teve como pagar. Um devia mais e outro devia menos. Como os 2 não tinham como pagar, o credor perdoou os 2. Simão, qual deles Jesus amou mais? E aí, qual deles o credor amou mais, né? E aí Simão respondeu: olha, eu suponho que aquele que foi mais perdoado. E Jesus falou: tá certo, é isso mesmo. Quem muito amou, muito foi perdoado. Foi isso que Jesus falou. Então, muitas vezes, apesar dos nossos pecados, a nossa vida de tropeços, existem pessoas que têm um amor muito grande dentro do coração por Deus, né? E muitas vezes o que aparenta realmente não pode ser o que não é. Então, eu creio que Deus olha nossos corações, né? E Ele sabe que muito ama, né? E sabe que muito perdoa. Eu acho isso muito bonito. Mas Deus tinha uma paciência especial com Jonas. Eu acredito que, apesar de Jonas ser um crente, ser um cristão nato, dá para ver que ele tinha todos os defeitos de um cristão, ele recebe muita graça de Deus, né? Muita paciência. E nesse tipo de situação a gente sempre tem que pedir, né, para Deus ajudar a gente na nossa falta de fé, para nosso amor aumentar e a gente continuar recebendo graça e amor de Deus. Mas Deus falou para Jonas no versículo 2: Disponte, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. E é interessante que Deus manda Jonas para uma nação que não era o povo de Hebreu, para passar uma mensagem, inicialmente uma mensagem de condenação. Não tem aqui uma palavra de refrigério, olha, é condenação, né? Mas Deus, nosso Deus, ele é o rei. Ele não é somente o rei de Israel, o rei dos hebreus. Eu gosto muito do Salmo 24, no versículo 1, e eu sempre falo que a terra, ela pertence ao Senhor, e não existe 1 centímetro quadrado de dentro de todo o universo que não esteja ocupado com a presença de Deus. Então, até os ninivitas, eles são o povo de Deus, não um povo nominal, mas eles são criaturas de Deus. E o Salmo 24:1 fala o seguinte: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. E é por isso que Deus exige santidade de todos os povos. Ele pode exigir. Ele é Deus. Todos nós estamos debaixo da criação de Deus. E é por isso que a maldade dos ninivitas, o pecado, a perversidade deles chegou até Deus. Eu te comentei aqui, né, que a gente está como se fosse num Big Brother de Deus. O Senhor está aqui agora, Ele está nos vendo agora, Ele está presente aqui, e Ele faz os seus decretos, e nós vivemos sobre Ele. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. O efeito da disciplina de Deus em Jonas fez com que ele não desobedecesse uma segunda vez. A gente vê agora que ele não tenta fugir, né? E Hebreus 12, o versículo 11 e 12 fala o seguinte: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, ao que depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercidos frutos de justiça.
Então a disciplina foi dolorosa, Jonas pensou que ia morrer, a disciplina produziu um novo fruto dentro do coração dele, de um desejo de obediência, mesmo que continue contra a vontade dele, ele sabia que não podia lutar contra Deus. E ele faz aquela caminhadinha gostosa de 800 quilômetros de Israel até Nínive, né? A gente sabe que o peixe não cuspiu Jonas na praia de Nínive, porque Nínive não tem praia, né? Ele provavelmente voltou para Jope, onde ele tinha começado. Então, Jonas teve que fazer essa caminhada aí tranquila. E uma especulação que eu faço aqui, que o versículo ele permite, levantou-se, pois, Jonas e foi para Nínive. A gente não sabe se Jonas saiu da praia e foi direto para Nínive. Essa pode ter levado um tempo até Deus mandar Jonas a segunda vez para Nínive, né? Mas alguns historiadores especulam que sim, Jonas saiu da praia e foi direto para Nínive. E ele chegou lá com uma aparência horrível. Ele estava dentro do peixe, né? Todo comido de 5 gatos, podia estar parecendo até um zumbi, né? Então, em termos de pregador, bem aparente, bem apessoado, bonito, Jonas não era, né? Então é só uma especulação aqui. E aí, ele vai para Nínive, e ele, chegando em Nínive era uma cidade muito grande, uma das maiores cidades da época, né? E ela era a capital da Síria. E registros arqueológicos mostram que era uma cidade bem estruturada, passava um afluente do rio Tigre dentro da cidade. Dizem que as muralhas eram enormes e podiam passar três carroças em paralelo, né, por dentro dos seus portões e por cima das muralhas. Então, realmente era uma cidade grande da época. E Naum 2,7, Nínive é citada como uma cidade rainha. E aí, eu sei que a nossa imaginação ela é fértil, a gente pode ir até longe com isso, até mesmo porque a gente já viu filmes, livros, essas coisas, e a gente pode fazer um exercício de imaginar a incredulidade daquele povo, ou que você imaginasse agora a pessoa que você conhece, que fala assim, não, esse nunca vai entrar a palavra de Deus no coração. A gente sempre tem uma pessoa que a gente quer evangelizar, um amigo, uma pessoa que a gente acha assim, não, esse Deus não vai abrir o coração, é impossível, cara. A pessoa é muito ruim. E esse era o contexto total da cidade inteira, né? Eram pessoas de duro coração e com um nível de perversidade e malícia enorme. Tá? Recentemente eu visitei o Rio de Janeiro a trabalho, né? E os amigos ficam falando, cuidado, vai andando pela rua, toma cuidado, hein? Vai agachado. Umas brincadeiras assim, né? Eu gosto do Rio, mas existe um pouco de tensão quando você está andando pelas ruas, porque tem alguns lugares que são realmente perigosos e às vezes você pode ser surpreendido. Mas eu fico imaginando Jonas no meio de uma nação inimiga, de uma nação em que ele não teria tranquilidade nenhuma para andar, mas ele estava com Deus, né? Foi cumprir uma ordenança de Deus. E começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Agora, continuando a falar sobre os desafios de Jonas, de ter uma pregação emocionante, uma luz de neon no fundo, aquele louvorzinho para tocar no coração, né? Um pregador falando uma mensagem bem emocionante, e aí eles iam produzir lá a conversão, ou iam ter um resultado bom de várias pessoas que levantassem a mão e fossem ao apelo, né? Nada contra, mas Deus age em todas as situações, eu creio, né? Mas a gente não pode fabricar esse tipo de sensações e emoções dentro das pessoas. Quem abre os corações são Deus. E se a gente for ver a pregação de Jonas aqui, a mensagem dele, ele falava, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Era isso, pronto. Era um papo reto, como dizem, né? Olha, vocês estão pegos na mão de Deus. Jonas está falando, né? E a palavra subverter, que Jonas usa aqui, é a mesma, como eu já falei, usada em Gênesis por Sodoma e Gomorra. Então a mensagem é uma mensagem de destruição, sem alívio, né? Jonas está falando que eles vão morrer, que a cidade vai ser destruída. E o Evangelho ele tem um pouco dessa característica.
ele morde e assopra, né? Aqui não, mas a mensagem do Evangelho, ela dói porque vem com uma notícia ruim. Vocês vão ser subvertidos porque o pecado de vocês chegou até Deus, né? Mas vem em seguida de uma mensagem boa. Existe oportunidade de arrependimento, oportunidade de salvação. E a misericórdia do Senhor, ela se estende a todas as nações, né? Jeremias 18, do versículo 7 ao 8, diz o seguinte: se em algum momento eu falar em arrancar, derrubar e demolir uma nação ou um reino, e se aquela nação não contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que planejei fazer-lhes. Então a gente vê que, apesar de essas nações que não eram o povo de Israel, lá no Antigo Testamento Deus já planejava salvar o mundo inteiro. E a gente entende que, apesar da mensagem de Jonas não estar passando um alívio aqui, através de outros textos bíblicos a gente pode entender que Deus estava dando uma oportunidade deles de se arrependerem e se salvarem. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. E apesar do texto de Jeremias, não vemos na pregação de Jonas um refrigério. Aqui só tem condenação. Como então os ninivitas souberam que o arrependimento poderia salvá-los? E aqui eu vou falar sobre uma coisa que eu gosto bastante, que é a questão da consciência, né? Existem vários textos e referências bíblicas que a gente pode analisar em que a consciência acusa o ser humano. A gente não precisa uma mensagem do próprio Evangelho dizendo o que é certo e errado, porque todos nós somos criaturas de Deus, todos os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus, as digitais de Deus estão impressas dentro de nós, né? Então, eu quero usar um exemplo aqui de Atos 28, de 3 a 6, onde Paulo estava sendo levado prisioneiro, e uma tempestade atinge o barco, e o barco é despedaçado, e Paulo tinha profetizado que todos eles iam sobreviver, né? E eles param na ilha de Malta. A tripulação e todos os oficiais de segurança que estavam ali, encarregados de Paulo também, mas naquela ilha havia alguns nativos, e a gente sabe que eles eram bárbaros, tá? Ou seja, era um povo bruto, era um povo que não tinha conhecimento, não tinha instrução, não eram letrados, não conheciam o Decálogo, não conheciam o Pentateuco, né? E aí, numa situação, Paulo, ele vai pegar alguns gravetos para eles fazerem uma fogueira, e uma víbora, uma cobra, pica a mão de Paulo. E aí os caras falam: olha, esse cara fugiu do barco, mas o destino não vai deixar ele fugir. Certamente ele fez alguma coisa de errado e agora ele vai morrer. E aí, o que eu quero chamar a atenção aqui é a consciência de justiça que essas pessoas tinham. Ele fez coisas erradas, o destino está buscando ele e agora ele vai morrer. Dessa ele não escapa. E aí acontece que Paulo acaba não morrendo, né? E aí acontece ali um grande número de conversões. Mas o que eu quero chamar a atenção é a questão da consciência. Todas as pessoas no mundo têm a consciência, essa consciência que os bárbaros tinham. E apesar da mensagem de Jonas ser uma mensagem curta e grossa, também tinha um desafio da língua, né? Jonas não falava a língua dos ninivitas, era como se um brasileiro estivesse falando para um chileno o evangelho, digamos assim. Tinha mais essa barreira. A consciência, quem abre é Deus. E todos os seres humanos têm a consciência cativa a Deus. E eu só vou me deter nesse ponto mais um pouco, que eu gostaria de citar do livro do Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, em que ele dá um exemplo de que a lei de Deus, a lei moral de Deus, ela está acima de nós, sobre todos nós. A gente não vê a lei de Deus, ninguém vê os 10 mandamentos, ninguém sente eles, mas eles estão sobre nós, igual a lei da física. Todo mundo sabe que a gravidade existe, a lei da física existe, e ninguém desafia ela. Ninguém vai pular de um prédio porque eu não vejo a gravidade existe. Então eu não pulo de cima de um prédio porque eu vou morrer. E a nossa consciência também, ela sabe que a lei de Deus existe de todas as pessoas. Por isso a gente não pode ter dúvida de que Deus pode abrir um coração ou não.
Porque essa lei de Deus, apesar da gente não estar vendo ela está em todos os corações. E por mais que a gente pregue uma mensagem muito básica do Evangelho, se ela for o essencial, os corações serão abertos. Por isso que a gente não pode duvidar do poder de Deus. E os ninivitas, eles foram defrontados e eles sabiam exatamente o porquê. Eles sabiam que eles eram maus. Eles sabiam o que eles tinham feito. E a consciência deles acusou eles de imediato. E aí eles foram pegos com a boca na botija, digamos assim. Um cara chegou lá do nada e falou assim: agora acabou, vai morrer todo mundo. E aí muitas vezes a gente também pode ser pego de surpresa, né, com os nossos pecados, com a boca na botija, né? Mas a gente vê aqui que Deus produziu um arrependimento verdadeiro, né, nos ninivitas. Assim como os ninivitas, se não nos arrependermos, iremos ser subvertidos também, né? Aqui a gente vê que eles fizeram jejum e vestiram panos de saco e sentaram em cinzas, um sinal de luto, um sinal de tristeza, porque eles foram defrontados. Então muitas vezes a gente precisa ser defrontado com os nossos pecados, assim como eles, e a gente não pode deixar passar a oportunidade de ficar de luto por causa dos nossos pecados. E a notícia, ela chegou ao rei de Nínive. Chegando esta notícia ao rei de Nínive, ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas. E naquela época eles não tinham nem WhatsApp, nem Instagram. E Jonas fez o primeiro viral de todos os tempos, né? A mensagem viralizou de forma que chegou até o rei. E foi semelhante à descrição que a gente também... a gente não tem dificuldade de acreditar nisso, né? Como a gente acredita no poder de Deus. Pentecostes também aconteceu assim. O Evangelho foi espalhado no Novo Testamento, de pessoas em pessoas, e aqui também a gente tem uma situação parecida. E os ninivitas e esse reconhecimento do pecado, essa situação toda em que a pregação levou até mesmo o rei fazer um decreto, eles têm todas as características de um avivamento, né? E o que é um avivamento? Muitas vezes o avivamento não é o que a gente está acostumado a ver, tá? Muitas vezes a gente pensa que um culto chocante, um momento de êxtase com muitas pessoas juntas, isso é um avivamento, mas é Deus que produz o avivamento. Eu não digo que ele não possa estar em um momento, em um lugar diferenciado, mas não existe uma receita de bolo para produzir um avivamento. A gente consegue ver através das escrituras e da história da igreja que os avivamentos eles foram guiados e produzidos por Deus sem que a força humana pudesse conter esse avivamento. Que ele é um derramamento forte do Espírito Santo em uma comunidade, em um local, em espaço, no tempo, né? E eu queria destacar aqui algumas coisas que Jonathan Edwards, que ele foi um pregador também do século XVIII, ele tinha como pontos essenciais que marcavam um avivamento. O século XVIII foi marcado por dois grandes avivamentos nos Estados Unidos, que eles chamaram de o Grande Despertar, o Grande Despertar 1 e 2. E o que caracterizava isso, né? É uma igreja centrada em Jesus, desejo pela palavra de Deus, conversão verdadeira e arrependimento, e um efeito duradouro na sociedade e na vida das pessoas, e um não conformismo com o pecado. Tá? Então, eu queria mostrar aqui também que, semelhante a esse efeito de Jonas, em que a pregação não era uma pregação emotiva, a mensagem era uma mensagem curta, o povo era um povo incrédulo, é um povo que não queria saber de Deus, né? Semelhante a esse caso dos ninivitas, teve um avivamento que eu tomei conhecimento há pouco tempo, através do CTB que está acontecendo lá na igreja, e eu falei, olha, isso é muito parecido com o que aconteceu com os ninivitas. Foi em Nova York, em 1850, em uma igreja que chama Old North Dutch Reformed Church.
tinha um líder religioso lá, chamado Jeremiah Lanphier, e ele não era um pregador prominente, tá? E ele começou a fazer reuniões de oração ao meio-dia na igreja, era uma igreja bonita, só que como ele tinha uma missão de fazer a igreja crescer, como muitos líderes têm, e ele foi em alguns locais da cidade e colocou um folhetinho, como se fosse esse que a gente vê por aí, com uma etiqueta, dizendo: olha, em tal local, na igreja tal, no endereço tal, ao meio-dia vai ter uma reunião de oração. E ele perseverou nisso durante algum tempo. E depois de um tempo, pessoas começaram a aparecer, né? E aos poucos o movimento cresceu ao ponto de ele se espalhar para as outras igrejas e outros estados nos Estados Unidos. E esse avivamento ele é conhecido historicamente nos Estados Unidos. Os historiadores não conseguem explicar, mas eles sabem o que aconteceu, né? E foi uma ação inusitada, sem estratégias, né, que a gente vê de chamar pessoas a Cristo, mas o Espírito de Deus foi derramado nessa época aqui, e houve um grande avivamento de conversões. Pessoas oravam umas pelas outras e elas eram convertidas de forma miraculosa. Estava na reunião de oração, orava um pai, orava pelo filho, o filho se convertia. Era assim, foi realmente surpreendente. E outra característica interessante é que depois de 10 anos veio a Guerra Civil Americana, e ela afetou grandemente Nova York também, e apesar de uma coisa horrível que aconteceu depois, que foi a Guerra Americana, a Guerra Civil Americana, houve um avivamento e Deus escolheu algumas pessoas. Foi uma coisa indistinta, sem eles merecerem serem pessoas especiais para receber isso. E os efeitos foram duradouros na sociedade americana. E coincidentemente, com Nínive, mais ou menos uns 30 anos depois também, Nínive passou por uma situação de guerra muito grande. Os babilônios invadiram Nínive, e Nínive foi subvertida realmente, né? Uma geração depois daquela que o Jonas evangelizou. E o versículo 7 diz o seguinte: e fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e declararão fortemente a Deus. E clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Através da mensagem oficial, o rei confirma o que estava acontecendo. Então, ele confirma realmente: nós estamos em luto, e até os desavisados agora seriam avisados, né? E quem não tinha se convertido ainda tinha que se converter por decreto, né? Convertam-se do seu caminho, do seu mau caminho. Deus o rei estava mandando, né? E é uma exclamação aqui, né? Uma pergunta, né? Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor de sua ira, de sorte que não pereçamos? Aqui, como eu disse antes, a consciência do rei funciona da mesma maneira que de todos os ninivitas e os bárbaros de Atos. A consciência acusa dizendo: a justiça divina está me caçando, preciso parar com meus pecados e me arrepender. O arrependimento, ele pressupõe, né, o perdão. Então, Romanos, no capítulo 2, de 14 a 15, a gente tem um texto que embasa essa questão da consciência, que eu acho muito importante a gente entender. Diz o seguinte: quando, pois, os gentios que não têm a lei, fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam, às vezes os defendem. Então, Paulo está falando aqui que os que não têm a lei, não conhecem o Decálogo, não conhecem Moisés, não conhecem a Bíblia, e eles agem em conformidade com a lei, eles se tornam lei para si mesmo, né? Mostrando que a lei está dentro do coração.
Então foi assim que a consciência dos ninivitas e dos reis e líderes ali funcionou de forma que ela acusasse eles mesmos. E aí, no dia do juízo, ninguém vai poder dizer que não sabia, né? Porque a lei, a nossa consciência funciona como lei contra nós. Todas as criaturas sabem quem é o próprio Criador. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Então se passou 40 dias e ficou tudo claro que a destruição não viria. Desde o início, Deus não queria destruir Nínive. O objetivo de Deus, quando Ele chamou Jonas lá a primeira vez, era o mesmo. E qual que era esse objetivo? Nínive ia servir de exemplo. Jesus citou os ninivitas, né? Jesus falou, o próprio Senhor usou o exemplo do arrependimento dos ninivitas para condenar a incredulidade dos judeus. E indo para o final, irmãos, por que agora, nesse momento aqui hoje, Deus não está aqui presente? A palavra está aqui presente, que é a palavra de Deus. Deus fala através da palavra dele, o Espírito dele está aqui presente. E por que os ninivitas não poderiam se levantar contra nós, se a gente não se arrepender? Jesus disse em Lucas 11, 29 a 32, como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer, esta é geração perversa, pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o filho do homem será para esta geração. A rainha do sul levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis aqui está quem é maior do que Salomão. Aqui agora está alguém que é maior do que Salomão. Ele continua aqui. É errado achar que Jesus morreu e ele está numa tumba. Ele está aqui agora. E por que isso não pode servir para a gente também? Os ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior que Jonas. Jesus está aqui hoje. Ele é maior. E essa advertência, ela não serve somente para os judeus, ela serve para nós também, para que a gente que está ouvindo a palavra de Deus. Jesus está presente aqui, irmãos. A graça de Deus alcançou os ninivitas e está disponível hoje para nós. Tá? E como a gente leu aqui, em Efésios 2, 2, 8 e 9, a salvação é pela graça. Para os ninivitas também foi, e para hoje para a gente também é um presente de Deus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, que no dia do juízo final, nós não sejamos subvertidos, pois a graça e a salvação estão ao nosso alcance. Não nos uniremos àquela geração de ninivitas, o qual estará à direita de Jesus Cristo. Então, a mensagem que eu tinha para passar para os irmãos hoje é essa, e chamar os irmãos a orarem, buscarem arrependimento e não desperdiçarem a oportunidade da salvação pela graça, apesar da mensagem do Evangelho ser muito simples, muito curta. Jesus, quando ele voltou do deserto após ter sido tentado, ele falou, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém. Amém. Senhor Deus, te agradeço por esse dia, te agradeço pela tua palavra, Senhor, pela tua presença aqui hoje. Te agradeço, Senhor, pelo teu Espírito que está no nosso meio e fala nos nossos corações. Tu és bendito, Pai, que a tua palavra fique nos nossos corações durante os dias, Senhor, e a gente possa desfrutar, Senhor, do teu avivamento, o teu Espírito chegando a nós, Senhor, e que a gente possa esperar, aguardar, Senhor, e nos preparar para um avivamento teu, Senhor. Converte as nações, o mundo, Senhor, e todos os habitantes que tem nesse planeta, Senhor. Pedimos, Pai, que a tua mensagem chegue aos corações, Pai, e pessoas tenham a oportunidade de ter o arrependimento. Tu és bendito, Deus. Te agradecemos por esse culto, por essa igreja, Senhor, pela nossa irmandade, Senhor, pela nossa união em Ti. Tu és bendito eternamente. Em nome de Jesus, amém. Amém.